Eu nasci no dia 21 de janeiro de 1925, aqui em Altinópolis. Lá na estação da Estrada de Ferro, São Paulo e Minas. Estação da Estrada de Ferro, eu morava lá. Meu pai era chefe da estação. Eu apanhei muito de cinta do meu pai, porque ele marcava 9 horas para entrar dentro de casa, e eu entrava às 9h10, que eu ficava lá no meu tio, né, meu telheiro lá embaixo, mas ele ficava atrás da porta esperando. Eu levava, às vezes eu passava 5 minutos das 9, não deixava a gente sair. Sozinha, então, nossa senhora. O Nilo, a irmã, a Ruth, a Elvira e eu. Ficou eu, a irmã, a Ruth. Mas eu trabalhei em peças de teatro, eu adorava estar em cima de um palco, trabalhando. Fiz a última que eu fiz foi Chuvas de Verão, a peça. Tinha lá o Levi, seu Cassiodoro Rechinho, a Aparecida de Oliveira. Foi quando eu comecei a conhecer o Alberto, tanto que eu ia fazer uma peça seguinte, com o papel principal. O seu Salim gostou muito do meu trabalho. A gente era, a gente não era como essas mocinhas de hoje, arrojada, sabe? A gente era calma, quieta, né? Ai, ele era um moço assim, bonito, um figuraço. Ele era muito bonito e muito educado. Engraçado que eu fugia dele. Eu não queria saber, eu era uma moça pobre. Meu pai era pobre, chefe de estação, não tinha nada. E ele era um moço rico, né? Fazendeiro, médico. E eu falei, não, esse moço aí não quero saber dele. Então eu fugia dele. Ele descia, eu morava lá embaixo, ele descia a rua, a calçada, ia lá, eu entrava dentro de casa, não queria saber. Isso foi feito muitas e muitas vezes. Mas ele era muito legal. No primeiro dia que nós conversamos, ele já me falou em casamento. Mas foi legal. A gente namorou 2 anos, porque ficou reformando a casa, né? Isso aqui era casa de fazenda. Eles foram caçar e ele perdeu a aliança. Caiu na areia lá. Passou 1 ano. Procuraram o Clarindo Vicari, era muito amigo dele. Nossa, era pajem dele. No ano seguinte que eles foram lá, eles estavam cavucando lá para botar as estacas, né? Fazer a barraca. Ali, o Clarindo Vicari achou a aliança do Alberto. Você acredita? Você acredita? Num lugar tão grande, foi no mesmo lugar, ali achou a aliança. Perfeita, 1 ano depois. Desde que eu me casei, eu me lembro que ele assinava o Estadão, jornal. E ele, todo dia, ele vinha almoçar, pegava o jornal, espiava no quarto e lá ficava com esse jornal o resto da tarde, quando não tinha algum chamado. E engraçado que ele guardava tudo na cabeça. Convidaram o doutor Alberto para ser candidato a prefeito e o doutor Alberto não aceitou. E, inclusive, ele disse que a mulher dele era contra que ele fosse prefeito, que ele fosse candidato a prefeito. Mas depois 2 pessoas foram na casa do Dr. Alberto, que era era membro do diretório que o Dr. Alberto fazia parte, e falou para o Dr. Alberto que a prefeitura tinha muito dinheiro, que o Dr. Alberto podia fazer uma ótima administração, e a prefeitura não tinha o dinheiro em caixa conforme os políticos falaram para ele. E ele foi eleito com uma larga vantagem de votos sobre o seu oponente. E quando as eleições terminaram a apuração, eles fizeram uma passeata de caminhão.
e o doutor Alberto em cima do caminhão. Depois ali de frente, o bar do Aina Ugatti, ele no descer do caminhão, ele caiu e quebrou a perna. E dessa época para cá ele sempre precisou andar de bengala. Que eu não entrei nisso com vaidade e nem com interesse nenhum. Era muito inteligente e muito humilde também, muito bom de coração. E ele tinha muito cliente. E o povo naquela época era muito atrasado, tinha muito fiado, muita gente que não pagava. Ele lá bastante, ele aborreceu e pegou os papéis do fiado e jogou tudo no lixo. O doutor Alberto nunca cobrou nada de ninguém. Ele, se pudesse ajudar ainda, ele ajudava. Tanto que ele nunca pôs um parente dele, que fosse quem fosse, inteligente ou não, se tivesse capacidade ou não, ele nunca pôs um parente dele dentro da prefeitura.